Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos dar uma pequena introdução sobre maldições. Bom, por que a gente vai falar desse assunto logo hoje, sendo que já trouxemos até alguns podcasts e algumas matérias falando de grandes maldições históricas, mitológicas e coisa do tipo. Bom, para quem não sabe, nessa sexta-feira 13, nós vamos fazer uma live, certo? Onde estarei eu, Eren e Lírio, onde vamos ensinar algumas maldições e vamos ensinar como se proteger de maldições. Então, para que a galera saiba mais ou menos do que a gente está falando, eu pensei em gravar esse pequeno podcast, certo? Esse vai ser dos curtinhos, não vai ser dos longos, não. Onde eu vou explicar o que é uma maldição e, historicamente, como é que elas realmente se popularizaram no meio ocultista. Então, primeira coisa, maldição. Maldição é quando alguém sofre algum tipo de mazela, azar, qualquer coisa do tipo, certo? Ou seja, uma má sorte devido a algum tipo de manifestação mágica que foi imbuída a essa pessoa. Como a pessoa acaba sendo amaldiçoada? Ela pode ser amaldiçoada por causa de algum erro que ela cometeu, ou porque ela esteve em algum lugar e aí acabou atraindo a maldição daquele lugar para ela, ou porque alguém direcionou uma maldição para essa pessoa. Então vamos começar com essa, que essa é a mais clássica, que inclusive remete muito ao tempo das bruxas, né, vamos colocar assim, e da Inquisição, que nós sabemos que foi um grande teatro, né, da igreja que queria realmente acusar mulheres para poder, sei lá, fazer os fetiches de Maleus Maleficarium deles, né, de um bando de caras que tinham sérios problemas mentais, e a igreja, que me perdoe, eu quero mais é que eles se fodam, realmente aquilo que eles fizeram foi horrível, foi desumano, e muitas mulheres, e até inclusive muitos homens, morreram sem ter realmente nenhum resquício mágico neles, ou seja, eles não fizeram nada demais, mas ainda assim morreram. Primeira coisa, era bem conhecido o fato de que bruxas, certo, conseguiam amaldiçoar pessoas simplesmente em apontar o dedo para uma determinada pessoa e dizer que algo ruim iria acontecer para ela, certo? Durante um tempo bem depois disso, as bruxas até utilizavam isso como uma certa forma de propaganda, certo? Por quê? Porque uma bruxa te amaldiçoava e você tinha que depois ir lá e pedir desculpa para ela tirar a maldição de você. E durante muito tempo as pessoas utilizavam isso como desculpa para qualquer coisa. Então, por exemplo, se as suas terras não estavam mais férteis, eles diziam que uma bruxa tinha amaldiçoado essas terras. Se alguém na sua família ficava doente, foi porque alguma bruxa amaldiçoou a pessoa da sua família. E aí, alguns curandeiros utilizavam isso para, se aproveitar das pessoas e da clássica crendice, que é uma coisa muito comum, principalmente na Idade Média pra frente e tal. Só que hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Mas e aí? E esse mito de que uma bruxa pode simplesmente apontar o dedo pra você e falar: tu vai ficar broxa, e tu acaba ficando? Bom, nós sabemos que tem muito do psicológico da pessoa nisso aí, certo? E quanto mais a pessoa acredita nesse tipo de crendice, maior vai afetar ela, e não porque é mágica, certo? Vai afetá-la pelo simples fato de que aquilo vai ficar na cabeça dela. Aquilo vai afetar o psicológico da pessoa. Então, tipo, tem uma amiga sua no seu trabalho, ela diz que é bruxa, e ela não gosta de você, você brigou com ela por algum motivo no trabalho. E aí as pessoas te dizem que ela te amaldiçoou e disse que o seu pau nunca mais vai subir.
Se você é uma pessoa que acredita um pouco nisso, é bem provável que isso fique entranhado no seu psicológico. E aí, quando você for deitar com a sua amada amante, certo? Você acabe pensando nisso e por conta disso você acabe realmente não chegando nos finalmente. E aí você alimenta, né, a crença de que você realmente foi amaldiçoado. Então, toda maldição é psicológica? Não, certo? Essas maldições verbais, certo? Elas tendem a ter esse peso psicológico, certo? Primeiro, em 2 casos. Se a pessoa realmente chega pra você e te amaldiçoa na tua cara por causa de uma briga ou coisas do tipo, aí você já tá na adrenalina, calor do momento e coisas do tipo, ou pela clássica e velha fofoca, certo? Quando alguém chega pra você e fala, aquela mulher bruxa e ela te amaldiçoou, isso tá acontecendo contigo porque ela disse que ela ia fazer isso pra você e por conta disso, tal mazela vai acontecer na sua vida. E eu sei que pode parecer uma bobeira enorme, mas vocês já devem ter ouvido falar de alguém que acreditou nesse tipo de crendice, certo? Que uma pessoa simplesmente dela falar que algo ruim vai acontecer com você, realmente aquilo aconteceu. Mas, Gigi, dá pra realmente você afetar pessoas simplesmente falando que algo ruim vai acontecer com ela? A chance é a clássica de 50 a 50. Ou seja, você tem 50% de chance de acontecer algo, você tem 50% de chance de nada acontecer. Porque você desejar o mal para uma pessoa é um direcionamento de vontade. Ou seja, você pode sim, principalmente se você for do meio mágico, estar direcionando a sua energia para alterar o acaso para que alguma coisa ruim aconteça na vida da outra pessoa. E como as bruxas originalmente eram amantes do diabo e por conta disso elas tinham mais acesso a esse direcionamento de energia e elas tinham uma energia extra do próprio capeta, do capiroto, então por conta disso era muito mais fácil que uma boca amaldiçoada de uma bruxa conseguisse amaldiçoar pessoas com mais facilidade. Tanto que era de prática comum, quando eles pegavam uma bruxa, cortar a língua dela e queimar a língua da bruxa. Inclusive, em muitas peças de colecionador, os caras eles guardam língua de bruxa para usar em ritual. Por quê? Porque a língua da bruxa tem poder. Por quê? Porque ela tem pacto com o capeta. E nós sabemos que toda essa falácia de toda bruxa tem pacto com o capeta é uma coisa totalmente ridícula que a gente não tem que acreditar. Mas dá pra você amaldiçoar alguém simplesmente fazendo isso? Não. Simplesmente falando mal de uma pessoa, o que você está fazendo é enviar energias negativas para essa pessoa e esperar que realmente aquilo aconteça, certo? Mas espera aí, então existem outras formas? Aí que a gente entra nas práticas mágicas, certo? Lembra que eu disse para vocês que a chance é de 50 para 50? Quando você utiliza de um ritual onde você vai direcionar melhor a sua vontade para ferrar com a vida de alguém, e quando você utiliza de ferramentas e métodos para você refinar melhor a sua energia para que ela acerte o alvo com maior capacidade, aí sim, aí você realmente está amaldiçoando alguém. E aí é onde entram, no caso, os rituais de maldição, que são os que a gente vai citar, né? A gente vai citar alguns, né, nessa live, e eles realmente fazem isso. Mas percebam que a maldição em si, nesse caso, ela não deixa de ser simplesmente um trabalho, né, que alguém fez para alterar o acaso para ferrar a vida de outra pessoa. Entenderam? Então, a maldição direcionada por um bruxo, por uma bruxa, por um mago, por qualquer coisa do tipo, nada mais é do que uma feitura de um trabalho
para que a outra pessoa se ferre, sendo que o praticante, na verdade, está fazendo uma alteração do acaso, utilizando a própria vontade e direcionando a energia dele, a qual seria necessária para ele, mas ele está separando e falando: eu vou gastar energia, eu vou me esforçar para ferrar a vida dessa pessoa. Então só o fato da pessoa falar e apontar o dedo e falar que algo vai acontecer de errado, não vai acontecer praticamente nada, certo? Como eu disse, é 50-50. Mas se a pessoa ela se dá todo esse trabalho para realmente usar de um feitiço e toda a energia que ela vai gastar, o tempo que ela vai gastar, lembrando que o tempo é a nossa moeda, no caso, essencial, porque o tempo não volta. Ou seja, se você está gastando tempo para ferrar com a vida de alguém, você está gastando algo que não vai voltar. Então é por isso que a maldição tem um peso quando ela é feita, né, utilizando de rituais e práticas mágicas. E é, como eu disse, o que a gente vai citar. Outros tipos de maldição. Tem a clássica maldição hereditária. Principalmente na área do norte, nordeste do Brasil, a gente tem muito da maldição hereditária. Que normalmente, principalmente no Nordeste, na Paraíba eu vi muito disso, de uma cigana amaldiçoou alguém. Por quê? A cigana é a bruxa, certo? Então eles acreditavam sim que ciganos amaldiçoavam terras, e isso é uma coisa que os próprios ciganos utilizavam, certo? Para que as pessoas tivessem medo deles. Por quê? Porque os ciganos tinham medo das pessoas. Então eles tinham que criar, certo, uma narrativa onde eles tinham poderes sobrenaturais para que as pessoas não expulsassem eles. Porque eu não sei se vocês sabem, mas muitos grupos ciganos, eles invadiam terras e lá eles ficavam. E eles não pagavam aluguel, não pagavam nada e utilizavam a terra, roubavam galinhas, roubavam das plantações e coisas do tipo. E simplesmente depois iam embora, entendeu? Tanto que o cigano era mandado embora na base do tiro, entendeu? Então eles mesmos criaram essa narrativa de que eles tinham superpoderes, certo? E que eles podiam amaldiçoar pessoas. Então a pessoa que tinha essas crendices, vamos botar assim, ela evitava bater de frente com os ciganos para não ser amaldiçoado. E eu conheci muitas pessoas no Nordeste que tinham essa maldição, e a maldição era hereditária. Na minha família mesmo, né, fala-se muito disso, de maldição hereditária. Que é o quê? Uma das pessoas foi amaldiçoada, como eu disse, por uma bruxa, um cigano normalmente, ou porque achou um objeto amaldiçoado, mas já a gente chega nisso, que é a botija. E aí essa maldição ela vai passando de pai para filho, normalmente pulando uma geração. Então, por exemplo, José foi amaldiçoado. O filho de José não vai sofrer a maldição, porém o neto de José vai sofrer. Por quê? Normalmente o neto de José não vai enterrar o avô. Então, quando o avô já está velhinho, ele morre e deixa a maldição para o neto. E aí vai passando assim a maldição, sempre pulando uma geração. Então por isso que não pode se dizer: ah, não, eles têm uma maldição de família, só morreu todo mundo. Nunca morre todo mundo, sacou? Sempre vai pular uma geração. E como a gente sabe, tem vários e vários tipos de causos assim, a gente vai citar alguns na live. E a gente tem a maldição do objeto amaldiçoado. E a gente já falou de objetos amaldiçoados aqui, que são objetos que são imbuídos com muita energia negativa, que pode vir de acidentes, de mortes, de sofrimentos, de torturas e de coisas do tipo, assim como locais amaldiçoados. E uma pessoa que carrega esse objeto amaldiçoado, ela carrega junto com ela essa maldição com ela. Então você pode sim criar um objeto amaldiçoado, dar para uma pessoa, ela vai utilizar aquilo ou guardar aquilo, e com isso ela vai carregar a maldição com ela, certo? E essa inclusive é uma das mais comuns, que é aquela clássica de você pegar e jogar alguma coisa em cima do telhado da pessoa, né, da vítima, vamos colocar assim, para que tudo dê ruim na vida dela. Você está jogando um objeto amaldiçoado no ambiente onde aquela pessoa vive, para que ela sinta os efeitos dessa maldição.
Então percebam que maldições são coisas muito comuns no folclore, na mitologia e coisas do tipo. E a gente vai falar disso, né, nessa sexta-feira 13, porque, porra, sexta-feira 13 a galera adora, né, falar de coisa ruim. Então a gente vai trazer essa live sobre maldições, ensinando a fazer algumas e logo depois ensinando como se livrar delas, certo? Então a gente não vai criar um grupo de terrorista que vai ficar amaldiçoando pessoas. A gente vai trazer para vocês como elas funcionam, como elas são feitas e como desfazê-las, porque toda maldição tem como ser desfeita. Algumas são muito fáceis, algumas são muito complicadas. Mas sexta-feira eu vejo vocês lá. Então lembrando sempre, galera, que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Estamos em todas as redes sociais possíveis. Se você gosta do nosso conteúdo, a gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. É para doação, vocês podem doar o quanto vocês quiserem, certo? Ninguém tem obrigação. A gente tem o nosso Apoia-se para galera que quer pagar mensalmente e tal, para continuar recebendo podcast, participar dos grupos de estudo e coisas do tipo. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima. Fortuna.